Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nossos amigos, desta live. Que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vida nesta manhã de domingo, O dia está ameno, uma temperatura bem gostosa. Que Deus possa visitar você no seu lar, a sua família, Seus filhos. Domingo, geralmente, as famílias se unem, para almoçarem junto, confraternizarem, E que você possa, ter esse privilégio, se você tem o seu pai, sua mãe vivo, de passar com eles, de dizer o quanto você ama eles, Isso é muito importante. Eu louvo a Deus, pela vida dos meus pais. Graças a Deus eles estão bem, com saúde. Da minha sogra, infelizmente não, meu sogro já faz 18 anos que partiu com o Senhor, mas nós estamos aqui. A família sempre se reúne, para junto a gente compartilhar momentos bons entre si, E a família, como vocês sabem, é um projeto de Deus, então a gente deve sempre zelar pelas nossas famílias. E nunca esquecermos, de agradecer a Deus por tudo o que Ele tem nos dado, por tudo, porque não é pouca coisa. Só o fato de você levantar com vida, poder respirar este ar, inspira, expira, inspira, expira, que coisa bonita, Isso aí é uma graça que Deus deu para você. Então louve a Deus por isso. Tem gente que gosta de agradecer a Deus somente quando ganha coisas grandes. Eu não. Eu agradeço desde as pequenas. Porque tudo, o fato da gente estar vivo, o fato dos nossos filhos estarem vivos, empregados, trabalhando, com saúde, nossos pais estarem vivos, com saúde, tudo isso é motivos para agradecermos constantemente ao nosso Senhor Jesus. Quero deixar um abraço para o meu cunhado Adelírio, a minha irmã Marilise, meu sobrinho Bruno, a sua esposa Nara e o Caio André também, o outro filho caçula deles. Que Deus abençoe grandemente essa família que tem nos ajudado, a fazer a obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente, que as bênçãos sejam quadruplicadas em vossas vidas. Também mandar um abraço para minha tia, Isalene, lá de Porto Alegre, a minha prima Adriane, duas guerreiras, estão lá longe, mas o Senhor está com elas estão servindo a Deus, Seus filhos. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. E eu quero deixar aqui para vocês uma palavra, que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21. É de 1 ao 3. É a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos deram como ofertas a Deus do que lhes sobeja ou sobrava para eles. Mas esta, na sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Esta palavra me chama a atenção porque os ricos estavam chegando ali, com suas partes de oferta que os israelitas, o povo de Israel, levava para o templo para sustento dos levitas, que os levitas eles trabalhavam
somente no templo da tribo de Levi. E dos sacerdotes ali, eles levavam, depositavam aos pés deles as ofertas. E talvez um queria mostrar mais, fazia questão, levava um saco de dinheiro, outro não, outro levava 3, 4 boi, outro levava o que eles tinham, né? Na época, como ofertar. E todo mundo via, eles entravam triunfantes dentro do templo, porque as outras pessoas iam ver que eles estavam cumprindo, né? Com o mandamento que era levar as ofertas. E tinha uma viúva ali, no meio deles, que não tinha nada. Ela tinha apenas 2 moedas. Ela tinha que escolher entre dar a moeda ou ficar para ela. E ela foi lá quietinha, bem na surdina, e colocou lá as 2 moedas. Mas Deus disse, Jesus disse, que ela deu mais que todos eles. Porque o que importa não é o tamanho da oferta. O que importa é a sinceridade do coração ao entregar esta oferta. Parece que hoje em dia as pessoas elas não têm, né, elas esqueceram dessas coisas que está escrito na Bíblia, dos evangélicos ali, nos evangelhos, né, que Jesus deixou aqui para nós. Tudo ele deixou para nós seguir, tudo. Aqui, de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Os mandamentos diretos dele para nós. E muita gente pega isso e vira, torce, dizendo que não podemos ofertar pouco, temos que dar muito, que quanto mais você dá, mais você ganha, você dá, mais você ganha. E infelizmente virou um comércio, né? A igreja, a gente vê cada coisa que dói a alma, foge completamente dos parâmetros da palavra do Senhor Jesus. Oxalá que hoje, neste domingo, nós venhamos a meditar mais na palavra do Senhor, venhamos mais a ler a palavra de Cristo, nos aprofundarmos mais no ensinamento, para que possamos ser crentes melhores, para podermos ser pessoas melhores, para sermos, termos a certeza que iremos morar com Jesus no céu, ter certeza que tudo que a gente está fazendo aqui não é obra de palha, feno e madeira. Porque o que esta mão aqui dá, essa aqui não precisa saber. Ninguém precisa saber que você ora, que você busca Deus nas madrugadas. Quem tem que ver isso é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Eles confirmam isso com você. E muitas das vezes as pessoas elas querem gritar, né? Entro dentro dos templos e oro gritando. Igual aquele hipócrita, né? Que chegou lá gritando. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esses pecadores aí. Porque esses aí são pecadores, mas eu não. Tu conhece o meu coração, né, Deus? Ele não estava orando para Deus. Ele estava falando para os outros que, ó, vocês estão me vendo aqui, eu estou orando, ó, eu sou o bom. Hoje em dia, o mundo está cheio de gente assim. E às vezes você sofre, porque as pessoas te julgam, porque vejam você sempre quietinho, na sua. Você chega na igreja, dobra o joelho, você fala com Deus, você não grita para todo mundo escutar o que você quer. Tem pessoas, até meu marido sempre, quando a gente conversa, ele lembra de um pastor que nós tivemos, o pastor Manuel de Carvalho, foi o nosso pastor na nossa juventude, e ele dizia assim, que tem gente que chega na igreja, dobra o joelho, se a pessoa contou para ele um problema, ele chega lá e conta para a igreja inteira.
Chega lá, abençoa, Senhor, aquela irmã que foi lá em casa hoje e disse que o marido dela tá assim, tá assado, e que a filha tá fazendo aquilo. Tem misericórdia, meu Deus, daquela irmã. A irmã foi lá, procurou ela e disse, irmã, me ajuda em oração. Eu tô precisando, me ajuda. Aí ela vai lá e espalha para todos ouvirem o que a irmã está passando. Isso se chama hipocrisia. Porque a única pessoa que você deve satisfação é para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles conhecem. Ele conhece quando você vai dobrar o joelho, quando você vai falar com ele. Aquele horário que você está acostumado na madrugada a chorar. Ou você está, às vezes, sai de madrugada para trabalhar, está lá no seu serviço, fazendo o seu serviço, mas ligado no trono da graça. Cada lágrima que você chora, você não precisa chorar para o seu pastor ver você chorar, não. É lá no seu íntimo. Muitas das vezes eu dobro meu joelho, eu oro, eu choro e meu marido nem vê. Eu estou orando a Deus, conversando com Ele de madrugada. Eu gosto de orar na madrugada. Ontem eu comecei uma campanha e eu tenho dito para Deus, Deus me desperta para orar mais, para buscar mais a Tua palavra. Me desperta para me fazer a diferença, Deus, neste mundo tão complicado. Neste mundo que está tudo tão... mudou tudo. O que era pecado no passado não é pecado nesse presente. Tudo mudou. Os filhos não obedecem mais os pais, respondem. É pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa. Tem horas assim que o ser humano, ele fica pior do que os animais que estão lá na selva. Que não tem raciocínio, eles matam para sobreviver. Eles não pensam. Eles são animais. Deus criou o leão, porque o leão vai controlar o leão, a leoa, o tigre, o leopardo, esses grandes felinos. Descontrola a criação de gnus. Quando você vê, né, no National Geographic, passando aquela montoeira, milhões deles, e o leão vai lá no meio e cata um para eles comer. Porque já pensou se não existisse o leão? O mundo estava tomado desses bichos. Então Deus fez cada coisa no seu lugar. Mas nós, os seres humanos, nós temos raciocínio. Nós pensamos, nós sabemos como agir. Nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus. Mas muitas das vezes, as pessoas querem se passar por bestas feras. Não respeitam mais ninguém. Brigam com os pais. Batem nos pais idosos. Eu aprendi desde pequena. Efésios 6. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos anos sobre a terra. Graças a Deus, até hoje eu respeito meu pai, minha mãe. Nunca fui de gritar, não. Quando eles me corrigem, eu escuto, concordo. Eu não precisava, eu já estou com 55 anos. Eu podia simplesmente dizer, não, agora quem cuida da minha vida sou eu. Mas não, eu uso respeito. Os meus filhos respeitam a mim e ao meu esposo. Quando a família está firmada na palavra de Deus, o respeito é mútuo. A pessoa olha para aquela família, para aqueles filhos,
e vê que família bonita que você tem. Uma família abençoada. Mas o ensinamento da palavra de Deus, o compromisso é teu com Deus, não do vizinho com Deus. Cada um naquele dia dará conta de si. E como estou hoje eu me portando diante de tanta coisa que está acontecendo no meio evangélico? Como estou eu me portando diante de tudo isso? Estou eu concordando que esta palavra aqui, Jesus falou errado? Quem deu mais foi o rico, porque eles lançaram grandes riquezas na arca. Não é assim que acontece? Chega um lá na igreja, todo mundo sabe que ele faz as coisas erradas, nem vou ditar aqui o que. As pessoas sabem, mas o pastor passa a mão na cabeça dele, porque o salário dele não baixa de R$1.000, de R$2.000 por mês. E o pastor está ali não para ganhar essas almas. Ele está ali para pegar o dízimo dos irmãos, as ofertas. Mas quando eu leio aqui sobre esta oferta desta viúva, eu vejo que como está mudado, como tentaram mudar esta palavra. Hoje, o que vale é a quantidade, não a qualidade. E quando Jesus voltar, ele vai levar uma quantidade da igreja ou uma qualidade de fiéis? Em qual desses dois parâmetros você se encaixa? Se Jesus voltar hoje, você é daquele, como a pobre viúva, humilde, honesto. Honesto. Essa palavra que cada vez mais está ficando distante do nosso dicionário. Palavra honestidade, zero. Em todos os setores do Brasil, prevalece a desonestidade. Em qual desses você se encaixa? Você tem sido um servo do Senhor Jesus, fiel, honesto a Ele? Você tem servido a Jesus por prazer, por amor? Ou você tem servido a Jesus para ser abençoado? Tem gente, já dizia um velho ditado, eles querem o Deus, eles querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Porque Deus é justiça. Deus cobra, as coisas têm que ser corretas, têm que ser por dentro da palavra. Aí, quando bate no tal do ego, a pessoa pula já, não quer aceitar. Jesus venceu tudo neste mundo, tudo, porque ele não tinha ego. Você já pensou se quando Judas, viessem buscar, meu esposo está lá conversando, não estou entendendo o que ele quer, não sei se é comigo. Mas você já pensou, se Judas chegasse, você fosse Jesus, e te traísse, o que tu faria? Metia ali um supapo do lado da cara, já quebrava o barraco já.
É olho por olho, dente por dente. Mas é olho por olho, dente por dente, só quando convém, né? Porque quando é com você, aí é... Perdão. Só é na maciota quando não é com você. Agora, quando é com você, é olho por olho e dente por dente. Eu não levo desaforo para casa. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E Jesus, como é que fica em tudo isso? Se quando ele chegasse lá, que ele, né, quando ele teve no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, perdão, que ele chorou, e o seu sangue virou gotas de sangue, o seu suor. Ele viu tudo que ele ia passar. E se fosse você, ia dizer o quê? Eu vou morrer para essa cambada de ingrato que só sabem um ser mais ganancioso do que os outros. Eu tô fora. Mas não. Ele foi o exemplo de humildade, de entrega. Eu não entendo como é que hoje, num mundo tão atualizado, existem tantas pessoas maléficas, com o ego lá em cima. Eu sou, eu faço, eu posso. Tudo que ele faz, ele bota nas redes sociais. Pra todo mundo ver. Aí ele compartilha com todo o público. Porque ele quer mostrar. E o galardão dele, então, onde é que fica? Naquele dia, quando passar diante do trono branco, que for passar pelo fogo com as obras, o que vai sobrar? A palavra do Senhor Jesus, ela não mudou. Jesus é o mesmo. Esta palavra aqui, ela não muda. O que é pecado de Gênesis e Apocalipse, não mudou. Então preste atenção. Como estou vivendo como estou levando a minha vida de cristão? Estou eu sendo um exemplo de cristão? Ou estou sendo um mau exemplo? Jesus mesmo disse que os filhos das trevas são melhores do que os filhos da luz. Então você vê que isso é desde lá do tempo, antes de Jesus já. E hoje não vai ser diferente. Mas o teu compromisso é você e Deus. Não importa se eles não estão vendo que você ora de madrugada, que você busca Deus, que você fala em mistérios lá no seu quarto, que você tem... Não precisa eles saber. No eles olhar para você, eles vão ver que você é diferente. E por você ser diferente, isso incomoda eles. Tem gente que eu vejo assim, que é tão assim maléfico, que quando ele fala alguma coisa para ofender a outra pessoa, ele fala assim, ó, você não vai dizer nada não? E aí, não vai dizer nada não? E o crente sábio baixa a cabeça e vai embora. Jesus foi o nosso maior exemplo. Então, façamos valer a pena esse curto período que chamamos de vida aqui na terra. E sirvamos a Deus de coração, com sinceridade. Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar pelos inimigos. Amar os nossos inimigos. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Você acha que para mim é tudo assim fácil? Não é. Muitas das vezes, quando alguém
fala alguma coisa que me magoa, uma inverdade, eu fico muito triste. E daí eu só vou para os pés de Jesus. Jesus, ajuda-me a perdoar. Jesus, eu não quero raiz de amargura no meu coração. Tira essa tristeza, eu quero amar essa pessoa, Deus, como tu amou. Perdoa ela, Senhor. Ela é uma pessoa que carece da tua misericórdia. Porque quando alguém fala mal de ti, quando alguém te agride com palavras, sabe por que ele faz isso? Porque ele queria ser igual a você. Mas ele não pode. A capacidade que Deus deu, essa capacidade é sua. Para cada um, Deus deu dons, deu talentos. É só da pessoa, é só seu. Pode os seus vizinhos, os seus amigos pularem miúdos para quererem ser como você, mas eles nunca serão. E quando você quiser olhar assim e dizer assim, eu queria ser uma pessoa igual aquela fulana lá tão abençoada, não fale assim. Ore assim, Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero fazer para ti o melhor. E aí você vai ter vitória. Então eu deixo aqui essas palavras para você. Que você seja como esta viúva. Humilde. Prudente. Quietinha lá no canto dela. Deus, aqui nós conhecemos só esse pedacinho aqui, né? A gente não conhece o que era a vida dela. O porquê que ela estava viúva, se ela tinha filho, se não tinha. Mas ela fez o melhor. E para mim fazer o melhor para Deus, eu não preciso subir em cima de uma mesa e gritar para todo mundo que eu estou fazendo algo para Deus. Não. Quem tem que saber é Deus. Você deve satisfação a Ele. A sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Eles vejam você, escutam você orando e vão seguindo os seus passos. Como eu segui os passos da minha mãe, do meu pai, a minha irmã. O meu irmão veio bem depois, já quando eu estava casada, que o Júnior nasceu. Mas éramos a Marilise e eu, e a gente escutava o pai e a mãe orando. E nós gostava de cantar hinos. Meu Deus, tudo que nós fazia cantando. Colocava lá o disco do Novo Alvorecer, do Oséias de Paula, Luiz Arthur. Cantava que, meu Deus do céu, tínhamos prazer. Líamos a Bíblia, terminava de ler a Bíblia, começava a ler a Bíblia de novo, de Gênesis a Apocalipse. E o nosso pai nunca pegou uma cinta e disse, vocês vão ler essa Bíblia, senão vocês vão cantar, senão eu vou quebrar vocês de pau, não. Mas nós víamos minha mãe lavando a roupa, cantando. Estava lá varrendo o quintal, cantando. Estava fazendo almoço, cantando. Nosso rádio era ligado na Rádio Marubi, na época. Mateus Ienze, Trio Alexandre. A gente estava envolvida nas coisas de Deus o dia inteiro, exceto quando a gente ia para a escola. Quando chegávamos em casa, era aquele ar de adoração, de oração. Aí a minha mãe fazia campanha de oração, dizia, meninas, a mãe agora vai orar. Vocês se comportem aqui, porque nós éramos pequenas, às vezes a gente brigava entre irmãs, né? Porque isso é normal. Vocês fiquem aqui, ou vocês vão orar também, ou fiquem bem quieta.
Então a gente pegava um livro, nós tínhamos uma estante cheia de livros. Tínhamos uns livrinhos de história da Suzy, que era de um livro evangélico que a minha mãe assinava pra gente. E eu me lembro que eu pegava um, a Marilise pegava outra, e a gente ia para o sofá e lia, a gente devorava aqueles livros. Para saber o que aconteceu com a Suzy. Mas hoje em dia... hoje em dia não é assim mais não, irmãos. Tá diferente, você sabe que tá. Mas tente levar uma vida consagrada a Deus. Uma vida em santidade, em honestidade a Deus. Cuide com a mentira. Pai da mentira é Satanás e Deus aborrece quem mente. Cuide. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais, ele tudo fará. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente o seu dia, sua semana, seu serviço. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre você e a sua família. E não esqueça, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Porque Jesus está voltando. Está você preparado para o arrebatamento? Está seu nome escrito no livro da vida? Examine-se o homem a si mesmo. Você é que pode responder esta pergunta. Então, eu termino aqui crendo que se Jesus voltar hoje, vamos subir e vamos nos encontrar lá na glória. Fique com o Senhor Jesus e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos vocês. Amém e até a próxima.